Conversa entre amigos com Eunice Santos e António Marcial. Olá para todos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Conversa entre Amigos, aqui na Onda Nacional. Emissão para este dia 23 de abril do ano 2022. Vamos consigo até às 19. Uma hora de boa conversa. Comigo está a Eunice Santos e o nosso convidado é Pedro Nogueira, presidente da Associação Cabra Cega, e também a sua vice-presidente, Madalena, que vão estar os dois connosco então até às 19 nesta nossa conversa que vai ser agradável. Olá, Eunice, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, aqui saudar os nossos convidados que temos a honra de receber e também, como é habitual, pedia a cada um deles que antes de nos apresentarem à associação que façam uma apresentação deles próprios. Então vamos começar pelo Pedro ou pela Madalena. Primeiro as senhoras. Ok. Ok, obrigada. Daqui fala então Madalena Teixeira, boa tarde. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Então, tenho 31 anos, tenho deficiência visual e neste momento sou a vice-presidente da Associação Cabra Cega. Posso-vos também adiantar que a nível profissional sou então professora. Pedro. Ok, eu sou o Pedro Nogueira, tenho 44 anos, licenciado em Engenharia Eletromecânica, sou cego, fiquei cego há cerca de 10 anos e há cerca de 6 anos fundei, juntamente com outras pessoas, a Associação Cabra Cega. Ora, estamos aqui hoje no Conversa entre Amigos com os nossos convidados Pedro Nogueira e Madalena Teixeira da Associação Cabra Cega e íamos pedir que nos falassem um pouco sobre a sua instituição. Ok, então a Associação Cabra Cega nasceu, como eu disse há pouco, fiquei cega há cerca de 10 anos. E com 34 anos foi um bocado começar tudo de novo, não é? E andei à procura de algumas respostas que não encontrava nas instituições existentes na altura. E pensei, juntamente com outras pessoas cegas que conheci na altura na reabilitação, que já que vamos ter trabalho a procurar as respostas para as nossas necessidades, por que não disponibilizá-las também para outras pessoas que venham a precisar delas, né? Ou que precisam delas no momento. E então surgiu a ideia de criar na altura só uma página para disponibilizar conteúdos. Depois surgiu também a ideia de sensibilizar a população no geral para as questões da deficiência visual. E daí surge um bocado o nome da associação, ou seja, um bocado baseado no jogo da Cabra Cega, tentamos colocar a população no geral a colocar-se na posição da pessoa cega, não é? No fundo, sensibilizar para a empatia, para que a população também seja sensibilizada e de uma forma mais, digamos assim, mais assertiva, consiga auxiliar as pessoas com deficiência visual que se vão cruzando com elas no dia a dia. E aí surge então a Associação Cabra Cega, que tem como principais objetivos dar autonomia e independência às pessoas com deficiência visual, sensibilizar a população, dando também algumas ferramentas
quer às famílias, quer aos professores, quer às próprias empresas, digamos assim, que podem atender pessoas com deficiência visual, para que tenham ferramentas para saberem ligar às vezes com a situação de terem que estar com uma pessoa com deficiência visual. Depois temos também, como objetivo quase principal, promover os direitos das pessoas com deficiência, onde inserimos a parte das acessibilidades, principalmente web e digital. Pronto, e basicamente são estes Depois temos os objetivos mais secundários, que pronto, não sei indicar todos de cor, mas temos, por exemplo, o promover formação em áreas específicas do uso das tecnologias, que a eleição para as pessoas com deficiência visual e que promovem a autonomia e a independência. Pronto, e essa sigo mais ou menos a área de atuação que temos ido até então. Ou seja, é uma associação não só virada para a deficiência visual, mas também para a comunidade em geral. Sim, exatamente. Ou seja, nós achamos que a integração ou a inclusão das pessoas com deficiência visual tem que partir das próprias pessoas com deficiência, mas a família, os amigos, a própria sociedade, a escola, as entidades empregadoras, a própria sociedade, tem um papel fundamental na inclusão e na integração das pessoas com deficiência. E por isso temos também como público-alvo as pessoas sem qualquer deficiência, mas que, pronto, mais cedo ou mais tarde, podem ligar com uma pessoa com deficiência visual, ou elas próprias podem vir a adquirir deficiência visual. Isto é uma coisa que pode acontecer a qualquer um e pelas mais variadas razões. Pedro, no início falaste que esta associação tem cerca de 6 anos, creio que não estou enganado. Sim, é assim, isso. Sim, podes falar. Sim. Pronto, é assim, eu fiz reabilitação em 2012, 2013, depois para aí em 2014 começou a surgir a ideia de fazer alguma coisa. Depois tivemos a estruturar o projeto, ter ideias, Era isso que eu te ia com perguntar. outras Foi fácil de pessoas. passar da teoria, ou seja, o pensamento da associação e daquilo que ela ia, quais os objetivos que ela ia pretender, foi fácil de passar para o papel a ideia e depois, claro, fazer a implementação no terreno? É assim, é tudo. Isto são sempre coisas que levam sempre algum tempo, não é? E como pronto, também não tínhamos, digamos assim, experiência na criação de associações, as coisas levaram um bocadinho de tempo. Nós andamos aqui cerca de, sei lá, 2 anos, talvez, pronto, com reuniões, com preparação, fazer um plano de negócios, tudo isso, para conseguirmos estruturar a associação. Pronto, e depois ela nasceu em maio de 2016. Mas ao início tivemos assim um bocadinho de dificuldade também, porque enfim, éramos praticamente só havia uma pessoa que era cega de nascença, todas as outras com deficiência visual, porque temos também pessoas sem deficiência, mas as outras que tinham deficiência visual praticamente não conheciam a realidade da deficiência visual. E então tivemos que andar a ver e a tentar falar com as pessoas, conhecer novas pessoas com deficiência, não sei o quê, para tentar
a jogar, a sentir se tinham as mesmas necessidades que nós ou não, e chegámos à conclusão que sim, e aí sim foi, depois de ter conhecimento de algumas pessoas, foi bem mais fácil andar para a frente e criar projetos. Deixa-me dizer, Pedro, se a Madalena, caso também queira intervir, está à vontade. Pedro, esta associação, como falamos no início, está inserida na região da Grande Lisboa, correto? Sim, nós estamos no distrito de Lisboa, Exatamente. estamos em Cobral de Montagrave, que fica a 40 km de Lisboa. A nossa atuação a nível presencial, efetivamente, há mais localizada nesta zona, o Cobral de Montagrave, os concelhos vizinhos, a Ruga dos Vinhos, Torres Vedras, Alenquer, Lourinhã, Lisboa, Loures. Andamos aí mais por estas zonas. Mas depois temos uma atuação a nível nacional. Trabalhamos muito com base no online, na internet, nos telefones, as redes sociais. Trabalhamos muito nessas áreas também, e aí conseguimos abranger toda a território nacional. Ou seja, Pedro, eu que sou aqui do Norte, sou daqui de Vila Nova de Famalicão, se eu quiser participar nas atividades da associação, ou seja, na formação, ou seja, também, como acabaste agora de dizer, também eu posso fazer. Sim. Por exemplo, o Pedro ainda não falou, mas temos um projeto em curso, uma plataforma disponível, neste caso online, que é o projeto Tic-Tac, que qualquer pessoa no país, ou até mesmo fora dele, poderá aceder de forma online às várias formações que nós já temos lá disponíveis. Madalena, eu já estive a ver a Sim. vossa página, pronto, mas quero que sejam vocês a divulgar qual é o tipo de atividades que vocês Ora bem, neste oferecem momento... aos seus associados, porque a associação vive também de associados, não é? Sim, exatamente. Vivemos também de associados, mas neste momento o projeto Tic-Tac tem lá várias formações e neste momento estão todas disponíveis, não há nenhum custo associado para qualquer tipo de pessoa, ou seja, ainda não temos essa barreira incutida, podemos dizer assim, já há formações especificamente para associados. Neste momento temos lá algumas, que é do Zoom. Temos O do Zoom, o do teclado do Windows, não era? Sim, temos teclado, do temos iPhone... introdução ao iPhone, temos introdução ao Windows, onde estamos a usar as tecnologias mais atuais. Neste caso, na altura que criámos, era o Windows 10 com o NVDA e com os jogos. Temos ido a possibilidade de ter as versões mais recentes para que as plataformas se mantenham atualizadas. Depois, o que é que temos mais para além da formação? Temos uma linha de apoio a vários níveis, quer pelo telefone, por e-mail, por Skype, por WhatsApp. Funciona das 9 às 6, 6h30, não é? Sim. Que qualquer pessoa do país pode ligar se tiver alguma dúvida e que seja possível darmos essa assistência à distância. É uma linha onde, além de darmos apoio por estes meios, podemos também fazer assistência remota, por exemplo, para ajudar na configuração de um computador, coisa qualquer assim. Caso as pessoas tenham dificuldade, temos também essa valência. Depois trabalhamos muito também na área da informação, porque é importante, e essa foi uma das barreiras com que nos deparámos na altura, é que não encontrávamos, digamos assim, uma página ou alguma coisa com informação condensada sobre os direitos que as pessoas com deficiência têm. Aliás, hoje em dia ainda nos chegam muitos casos de pessoas que com deficiência há muitos anos nem sabem que existe um estado médico de incapacidade multiusos,
que é fundamental para termos acesso a outros direitos, não é? Quer da segurança social, quer das finanças, quer ao nível da habitação, sei lá, existem inúmeros. Ao nível do emprego, da própria formação, são tantos, e as pessoas desconhecem, pronto. Ou seja, também trabalhamos muito nessa vertente de informar as pessoas. Sei lá, basicamente é isto. Na volta vamos fazendo algumas atividades de convívio, para promover também o convívio e para um bocado para dar a conhecer também a associação e para as pessoas se conhecerem. E basicamente acho que para já acho que é isso. Ou seja, o que eu vou perguntar agora, eu vou perguntar por desconhecimento, não sei se vocês têm sede própria e se na mesma sede têm formação diária ou onde vocês recebem os associados, onde eles passam um dia com várias tarefas dadas pela associação, ou então, ou seja, ou vocês funcionam neste momento por as redes sociais, pelo Zoom, pelo Skype, assim, como é que foi? Nós temos uma sede. É assim, nós temos uma sede que nos foi seguida pelo município aqui de Farol Montegrave, mas foi-nos seguida agora já num período de pandemia, não é? E então é assim, não temos propriamente atividades presenciais, fruto desta pandemia, não é? Que não era recomendável que as pessoas se juntassem, mas é uma pretensão nossa, que a SEG venha a ter dinamismo e venha a poder receber as pessoas. Pontualmente, vamos recebendo algumas pessoas quando há necessidade disso. Por exemplo, uma pessoa que acaba de comprar um computador e que não tem conhecimento suficiente para arrancar com o computador, não é? E entrar na plataforma de formação, aí sim temos que dar alguma formação presencial, mas temos a evitar os grandes aglomerados de pessoas. Pronto. Normalmente recebemos 1, 2 pessoas, pronto. Mas, ou seja, neste momento não podemos dizer que temos uma porta aberta onde as pessoas podem vir a qualquer hora e estar juntas, até porque pronto, a pandemia engana aí e temos que ter alguns cuidados. E como é que foi, e esta pergunta vai para a Madalena, como é que foi lidar com 2 anos de pandemia, ter os associados em casa, e como é que foi esse trabalho por parte da associação? Foi um bocado complicado, não é? Porque vamos sempre obrigar a fazer outro trabalho, outra ligação, e a comunicação pessoal é muito mais interativa, é muito mais fácil de ajudar, mas tivemos que nos moldar a esta nova realidade e arranjar estratégias para realmente continuar a ajudar os nossos associados e não só, pessoas que entrassem em contacto connosco e que entram em contacto connosco para resolver os seus problemas do dia-a-dia ou até mesmo a solidão ou outro problema relacionado. Eunice, não sei se queres fazer alguma pergunta aos nossos convidados. Ia perguntar o que é que distingue a vossa associação de outras associações destinadas aos deficientes visuais? Que respostas é que ela pode dar aos cidadãos que outras instituições não dão? Olha, como eu já disse, algumas das respostas que nós damos, que não encontrávamos lá, é, por exemplo, o ter uma página onde agrupa todos, digamos assim, os direitos que as pessoas com deficiência podem usufruir. Depois fomos pioneiros, e este era um projeto que já tínhamos antes mesmo de vir a pandemia, que era o dar respostas ao nível da formação online. E isto porquê? Porque isto não podemos pensar só nas pessoas com deficiência visual, que infelizmente
na sua grande maioria, estão desempregadas, não é? E que andam nos centros de formação, não só para irem à formação, mas principalmente para irem acesso a uma bolsa, para poderem conviver uns com os outros, e nesses centros de formação estavam automaticamente excluídos as pessoas com deficiência que trabalham, porque não podem tirar, digamos assim, tempo de trabalho para ir para esses centros de formação, para ir a alguma formação. E então fomos pioneiros também ao nível da formação online, adaptada sim para a deficiência visual, mas online, onde qualquer pessoa pode aceder à hora que quer, ao ritmo que quer, em sua casa, sem ter necessidade de deslocamentos e sem custos. Pronto. E aqui uma coisa Pedro. importante. Pedro e Madalena. Posso só dizer rápido? Desculpe, só uma coisa aqui para concluir, é que é importante que estas formações que nós temos disponíveis não só vai ajudar a pessoa com deficiência visual, mas sim também ou o seu familiar, ou até mesmo professores da área, como devem ajudar e explicar como se deve usar um leitor de ecrã nos vários programas que nós mostramos na plataforma do TikTok. Agora sim, força. O que eu ia perguntar, Pedro e a Madalena, se vocês acham que ou seja, a formação dada à distância foi um grande passo para muitos invisuais ter o conhecimento do que é a informática. Ou seja, sem esta formação à distância, porque, por exemplo, se eu quiser, eu não tenho hipótese de deslocar aqui à vossa sede para ter formação. E como eu, há muito mais gente, não é? E a formação online veio ajudar e muito, digo eu, muitos invisuais a pegar num computador e a mexer e a trabalhar nas novas tecnologias, certo? Sim. É assim, é facto que a pandemia também veio obrigar É isso, não é? a isso, não é? Sim. E é facto, por exemplo, nós tínhamos formações programadas para gravar e para fazer, e tivemos que parar um bocadinho, por exemplo, para fazer uma formação de Zoom, que era uma solicitação que as pessoas nos faziam, que quase toda a gente estava a usar o Zoom ou o Teams como plataforma para interagir e para ir às formações e reuniões, mas não sabiam usar a plataforma. Então criámos uma formação específica na altura, assim um bocado feita à pressa também, para que as pessoas pudessem ter essa formação. E acho que isto vai ser um bocado o futuro. E vai ser o futuro, exatamente, é o que eu ia dizer. Não é? Algo de bom que a pandemia trouxe. Sim. Foi uma das poucas coisas boas que a pandemia trouxe. Mas eu acho que vai... é assim, é uma coisa que nós já víamos como necessária, porque era facto que as pessoas sem qualquer deficiência tinham acesso, não é, à formação online, mas não havia nada adaptado para nós. Porque, por exemplo, aqui há uns anos atrás, quem quisesse fazer formação, por exemplo, no meu caso, eu tinha que ir para Braga, e eu estou a cerca de 30 e poucos quilómetros de Braga. Mas, por exemplo, no caso de outras pessoas é igual, não é? Porque assim, acho que a formação online veio trazer muitas vantagens para nós, acho eu. Sim, veio nem só trazer formação. Assim, não, nós temos casos de pessoas que são de longe, como estava aquela a dizer, 30, 40 quilómetros dos centros de formação, não é? E que não tinham, além de não terem possibilidades económicas para fazer isso, das duas uma, ou não gostam da ideia de terem que ir ao início da semana, ficar lá a semana toda
e regressar a casa só ao fim de semana, Exatamente. ou então não têm possibilidade, mesmo que tenham economicamente, não têm possibilidade ao nível de haver rede de transportes que lhes permita estar lá à hora que devem estar para iniciar a formação e para depois regressar a casa. E então acho que isso veio abrir uma porta para essas pessoas poderem ter também a formação necessária. Em suma, na minha opinião, isto nem sequer a nível da formação, mas também a nível do trabalho e até do lazer. Hoje em dia, com o digital, para quem tem uma deficiência e não tenha tanta autonomia, ou quem não se sinta seguro a andar na rua, ou mesmo quem não tenha transporte, o mundo digital, sem dúvida, veio abrir grandes portas nesse sentido, porque a partir de sua casa as pessoas podem criar conteúdos e mostrar à sociedade que têm algum valor, que conseguem realmente fazer as coisas. Muitas vezes o obstáculo era mesmo serem autónomas na rua ou terem mesmo transporte para se deslocarem, e isto será certamente o futuro, não é? Sim, é assim, nós não damos só formação ao nível dos computadores, ensinamos também as pessoas a usarem um telemóvel e a terem ferramentas que os ajudam na sua vida diária, não é? Nós podemos agarrar um telemóvel e com o OCR ler uma carta que nos chega, identificar um produto, sei lá, usar um GPS mais feito para as pessoas com deficiência visual que os orienta e lhes dá indicação do que é que tem ao lado na rua onde vão a passar. Ou seja, são coisas que quer queiramos, quer não, nos abrem muitas portas, não é? Se não fosse a tecnologia, nós quase não tínhamos direito à informação, a ler um jornal, a ler uma revista, a ler livros, os próprios livros, não é? Porque, infelizmente, cada vez também há menos livros em braille. E os que há são completamente desatualizados, não é? Livros novos quase não há. Pronto, e hoje em dia mesmo a própria tecnologia vem permitir às pessoas com deficiência visual, por exemplo, a sua leitura natural, não é? O braille, através das linhas braille, sem ficar à espera de impressão braille ou que alguém mande um livro em braille. Já pode ter um livro digital e se gosta de ler em braille, pode ler com uma linha braille, por exemplo. Pedro, quantos sócios tem a associação neste momento? É assim, nós temos pouquinhos. Nós não trabalhamos propriamente. É lógico que queremos Sim, eu ter faço essa sócios, pergunta não é? porque normalmente as Sim, associações têm sim. sempre os seus sócios. Não é? Sim, mas temos pouquinhos. Nós temos cerca de 40 associados para aí, não temos muitos. Porquê? Porque nós não Mas, fazemos distinção e apoiamos todas as pessoas, sejam ou não nossas associadas. mas Não é sabes por que, ser. sabes que as associações vivem sempre da cota dos sócios. Vocês têm, por exemplo, disseste-me agora que vocês têm cerca de 40 sócios. Qual é a cota anual de cada sócio? Assim, nós temos uma cota simbólica de um euro mensal, ou seja, com 12 euros por ano. É uma cota mínima mensal que quem quer dar mais pode dar. Ou seja, nós não temos uma cota estipulada, temos uma cota mínima de 1 euro mensal. Mediante as possibilidades. Sim. E temos também a possibilidade de pessoas que comprovem que não têm a possibilidade para pagar possam ser isentadas mesmo desta cota de 1 euro. Exatamente. Até mesmo esta cota pode ser isentada. Pronto, está tudo regulamentado e temos essa possibilidade, porque assim, não faz sentido, não é pelo valor das cotas que uma associação vai conseguir viver e fazer mais ou menos trabalho. É lógico que ajuda, mas não é tudo.
Pedro, de onde é mas que eu vos faço a pergunta ao surgem? contrário. Como é que a associação sobrevive? Então, pronto, falasse-me que tínhamos cerca de 40 sócios, falasse-me que é um custo simbólico de um euro por mês, que dá 12 euros. Como é que vocês conseguem sobreviver? Vocês têm apoio de empresas, do município? É importante ressalvar que este projeto que nós conseguimos levar avante, o Tic-Tac, teve uma candidatura ao BPI Capacitar e graças a isso foi então possível conseguir desenvolvermos o projeto. Sim, é assim, nós vamos fazendo algumas candidaturas a fundos, digamos assim, a prémios que apoiam projetos, não é? Tivemos Inclusão. Inclusão social. tivemos este do BPI Capacitar, que concorremos, que ganhamos em 2019. Tivemos também, por exemplo, para este projeto, um apoio da Fundação Altic, que nos doou também alguns equipamentos. Vamos tendo algumas atividades que vamos fazendo de angariação de fundos. Por exemplo, quando temos atividades de convívio, digamos assim, não é? Por exemplo, a celebração dos nossos aniversários, vamos pedindo apoio a empresas aqui da zona que nos vão dando, digamos assim, os produtos que nós vamos precisando. Por exemplo, imaginemos, fazemos uma churrascada, pedimos apoio a empresas de carne, a empresas de bebidas, padarias, que nos deem produtos para fazermos face a maiores custos que vamos enquanto atividades. E o resto é tudo à base de voluntariado, de donativos, que vamos trabalhando. Ou seja, a nível do Estado e da Segurança Social não têm apoios. Não, Neste não momento temos. também não. Não temos, não que elas não existam, mas também por opção nossa, que também não os pedimos. É assim, nós vamos pedindo para aquilo que precisamos. Não somos daquelas pessoas ou que vamos pedir só por si. Não vale a pena. Nós temos que ter um trabalho credível e as pessoas têm que ver, digamos assim, valorizado e bem aplicado o apoio que nos dão. Ora bem, voltando aqui um bocadinho atrás, falou-se aqui na acessibilidade das plataformas digitais, da internet, de páginas da internet e de páginas de notícias. E uma das coisas, uma das minhas grandes batalhas é, por exemplo, num jornal, haverem notícias apresentadas sobre a forma de galerias, de gráficos, etc. A associação também pode intervir no sentido de sensibilizar as pessoas criadoras destes conteúdos para que os alterem ou os tornem mais inclusivos. Claro. Sim, é assim, nós estamos sempre dispostos a acolher todas as dificuldades que as pessoas sintam. E como é óbvio, interviremos dentro daquilo que são as nossas possibilidades. Por exemplo, nós intervimos mais recentemente ligar para a regulação das comunicações, não é? Para que no plano plurianual de acessibilidades fosse contemplado, por exemplo, que as peças jornalísticas da televisão de conteúdos estrangeiros que comecem a ter locução oral para as pessoas com deficiência visual. E o que é facto é que o plano plurianual que entrou em vigor agora em janeiro deste ano já contempla isso. Se calhar ainda não da forma que nós gostaríamos ou desejamos, mas já está contemplado. É certo que o plano tem metas, ou seja, aquilo não é de aplicação imediata, mas já se começa a ouvir algumas peças com locução oral para que nós consigamos perceber o que é que há a ser transmitido nas peças estrangeiras que as pessoas leem nas legendas. Nós, como não conseguimos ler,
temos que ter a locução oral. Pedro, Pronto, mas por exemplo, concordas comigo que ainda há muitas páginas que são do Estado que ainda carecem muito de acessibilidade para nós, não é? Sim. Há muitas coisas, assim, nós temos sensibilizado algumas, por exemplo, dou-vos um exemplo, quando saiu a PFI, não é? Em 2016 ou 2017, já não me lembro, eu tentei fazer a minha inscrição para a PFI através do site da Segurança Social direta e aquilo não era acessível. E nós intervimos junto da Segurança Social, trabalhámos em articulação com o Instituto de Informática para que eles tornassem aquilo minimamente acessível. Ainda não está como devia, mas pelo menos já nos é possível requerer, não é, essas prestações, por exemplo. Neste momento estamos a trabalhar juntamente com a Caixa Geral de Depósitos para melhorar os serviços da Caixa Geral de Depósitos, nomeadamente a aplicação da Caixa Direta, a Caixa Direta telefone, que as pessoas têm queixado muito, que tem piorado a sua acessibilidade. Pronto, é uma das coisas que estamos a trabalhar agora, sei lá, são várias, mas há efetivamente muita coisa a melhorar. Já reparámos erros na própria página do Parlamento, sei lá, vão sendo tantas, ao nível das plataformas de transportes, vão sendo muitas. E a ideia que fica sempre é que, por exemplo, cada vez que atualizem uma página ou um serviço, já podemos contar de antemão que fica quase inacessível para nós. É essa a ideia que fica. Se calhar, muitas vezes sensibilizando. Sim, infelizmente é o que está a acontecer e nós temos que começar a atuar agora de uma outra forma, que é assim, isto não é a própria empresa que normalmente desenvolve as plataformas, não é? E então o que nós estamos a apostar agora é sensibilizar nas escolas da área, não é? Ou seja, as escolas de formação para web designers, por exemplo, para webmasters, sensibilizar as escolas e as empresas de desenvolvimento desse tipo de software. Por exemplo, nós tivemos na ETIC, que é uma escola de formação, tivemos na Fullfit, que é uma empresa de desenvolvimento web, pronto, e estamos a tentar chegar a outras, pronto, para sensibilizar para as necessidades. E uma das coisas que eu noto nessas sensibilizações é que nós vamos lá e eles dizem, efetivamente eu via essas tags, eu via isso, mas não via ligar prática nisso, por isso é que não usava. E eu, pois, mas vamos ter que começar a usar, porque senão nós cegos não vamos conseguir aceder às coisas. E depois dou um exemplo que eles ficam um bocado de boca aberta, né? Porque hoje em dia, eu costumo dizer que o maior cego é o motor de busca, o Google ou seja qual for. Porque, por exemplo, a maior dificuldade que nós temos é a identificação de imagens, não é? O próprio Google e o motor de busca só as imagens, só dizem o que é aquela imagem, se nós, quando carregarmos a imagem, colocarmos este descritivo, senão ele ainda não sabe o que é. Agora vão começar a conhecer por causa da inteligência artificial, mas é aqui que uma imagem não tivesse um um texto alternativo, o próprio motor de busca não ia saber o que era aquela imagem. E mesmo as próprias redes sociais, algumas já foram mais acessíveis do que são agora,
Isto tudo porque parte-se do princípio, e as pessoas trabalham em cima muito disto, é que para ter uma página atrativa tem de ter forçosamente imagem, e muitas vezes esquecem-se, por exemplo, nos jornais isso acontece muito, que muitas das formas que, aliás, talvez uma das únicas formas que algumas pessoas tenham de aceder à informação é através do digital, ou colocar em galerias, ou GIFs, ou essas coisas, não têm acesso à informação. E se calhar sensibilizar mesmo os média e as empresas que trabalham com esses conteúdos. Sim, é assim, a parte das notícias dos jornais tem sempre uma questão mais difícil de ultrapassar, porque eles encobreceram um esquema que muitas vezes é imposto pelo marketing, né? Só que pronto, temos que tentar, temos que ir ir sensibilizando para ver que as coisas começam a tornar mais acessíveis. Porque eu costumo dizer que há menos trabalho fazer as coisas logo acessíveis do que estar a fazer mal e depois estar a remengar para tornar acessível. Exato. Mas pronto, aqui a questão passa mesmo por sensibilizar os desenvolvedores para que as coisas existem e têm que ser aplicadas. Agora, infelizmente, nós somos um país que temos uma das legislações melhores do mundo, mas depois falta-nos muito a fiscalização e a aplicação da legislação, porque assim, leis que obriguem a que as coisas sejam acessíveis, nós já temos. Pedro ou Madalena, portanto, pode ser um como outro a responder à minha pergunta. O que é que as pessoas que vos procuram, o que é que mais pedem? Principalmente, muitas vezes, saber como é que podem recorrer à PSI, à Pensão Social de Inclusão, ou até mesmo apoios relacionados com a área da informática. Sim, depois temos Vocês muitos pedidos Têm de dado apoio. resposta a todos os pedidos que Até vos agora, é sim. solicitado? Sim, até agora sim. Pronto. Temos muita gente que nos pega apoio para a instrução de processos de produtos de apoio. É assim, nós não somos entidade prescritora, não somos entidade financiadora, não somos nada. Apenas tentamos ajudar as pessoas a saberem quais são os produtos mais indicados para as suas necessidades e depois agarrar a informação qual é que é a forma mais correta ou a quem é que se devem dirigir para fazer esse pedido dos produtos de apoio. Pedro, estás de acordo que a entidade que faz o processo, ou seja, se eu neste momento quiser fazer um pedido para uma ajuda técnica, tenho que recorrer a uma associação. Achas que deve ser as associações a ter esse papel? Ou havia de ser outra entidade? É assim, não tem que ser forçosamente uma associação. Porque, por exemplo, deixa-me dar acho... um exemplo. Eu, se quiser fazer meter os papéis para um pedido de uma ajuda técnica, o que me dizem é que eu tenho que ir à minha delegação aqui mais próximo. A delegação da ACAP. Não é assim, depende do tipo de produtos de apoio que nós precisamos. Como sabem, existem produtos de apoio para a vida diária e esses sim são financiados pela Segurança Social e são, na sua maioria, prescritos. Sim, mas é a ACAP que faz esse processo, certo? Sim, são prescritos pela ACAP, mas não só. Existem outras associações que podem prescrever e que não são associações de deficiência visual. Mas achas que é assim que deve ser ou o Estado havia de ter uma entidade própria para fazer esse processo?
Assim, eu acho que é assim que deve ser, porque eu acho que as associações é que conhecem melhor, ou deveriam conhecer melhor, a realidade das pessoas com deficiência visual, não é? E elas, melhor que ninguém, conhecem as suas necessidades. E deveriam ser elas também que deveriam dar o apoio, no fundo, aquele apoio que nós estamos a dar, não é? Ver com cada pessoa quais são os produtos que existem no mercado e quais são mais adequados para responder àquelas necessidades. Agora, infelizmente, aquilo que temos notado é que a ACAP, neste caso, está a demorar muito tempo em algumas delegações para dar resposta. E acho que aí sim a ACAP deveria agilizar no sentido ou pôr mais pessoas a fazer esse trabalho para dar uma resposta mais célere, ou então dizer não em capacidades e delegar para outras entidades. Mas eu Pedro, acho porque que... antigamente, por exemplo, eu já fiz um pedido de uma ajuda técnica, creio que foi em 2007, e eu tinha que ir ao centro Ariosa, que ele ficava ali para o lado de Vila Arcozelo. Mas agora, por exemplo, se eu quiser fazer um pedido, uma ajuda técnica, tenho que ir à minha delegação da ACAP. É assim, não temos que ir propriamente à nossa delegação. Eu vou dar um exemplo. Eu aqui em Sobral de Montagraça, a delegação da ACAP aqui desta zona é a de Lisboa. E eu, como achei que não tinha resposta em tempo útil, eu o processo em Lisboa, quando não tive resposta em tempo útil, eu liguei para a delegação de Leiria e lá um processo também. E foi muito mais rápido o processo. Agora, tive que eu deslocar-me a Leiria, que é muito mais longe. Efetivamente tive. Mas resolveram o processo muito mais rapidamente. São menos pessoas a pedir. Pois, por isso é que eu acho que, por exemplo, a ACAP, neste caso, deveria ter este processo mais agilizado. Mais agilizado, sim. Remover recursos, se calhar, de um lado para o outro para desfachar processos. Exato. Pedro, eu não sei quanto tempo é que nós estamos do final da nossa emissão, mas já devemos estar próximos. Projetos para o futuro. Por exemplo, abrir uma delegação no norte do país. É assim, atendendo àquilo que nós temos feito agora, o nosso trabalho está-se a basear muito no apoio à distância, que acho que é isso que faz falta neste momento às pessoas. Mas não é uma coisa que esteja fora de contexto ou fora de questão. Por exemplo, nós neste momento temos associados no Porto. Nós temos associados quase pelo país todo. Apesar de termos poucos, temos associados de várias zonas do país. E não há fora de questão a abertura de uma delegação noutra área. Agora, mas como somos uma associação tão recente, não é? As verbas que temos, os fundos que temos, são tão poucos que a dividir por mais que uma zona, depois nem chega para um nem chega para o outro. Exato. E então. Ou seja, eu vou-te pôr a pergunta de outra forma. Projetos para o futuro. Assim, projetos para o futuro é tentar apoiar o máximo que conseguirmos as pessoas. É tentar sentir. É tentarmos sentir a cada dia quais são as necessidades das pessoas e criar respostas para essas necessidades. E conseguir desenvolver o projeto Tic-Tac com mais formações. Sim, o objetivo neste momento esse é o grande objetivo principal. É criar mais formações, disponibilizar mais formações à medida das necessidades das pessoas e ir dando respostas
há aquilo que nos vão solicitando. Por exemplo, é essa questão que eu estava a levantar dos jornais não serem acessíveis, por exemplo. Exato. Pedro e Madalena, nós estamos praticamente a minuto e meio do final desta emissão. Quero-vos agradecer aos dois por terem disponibilizado o vosso tempo para vir aqui ao programa Conversa Entre Amigos. E espero que um dia venham cá para apresentar mais atividades, falar mais da associação, promover a associação, que é por isso que nós cá estamos. E, como digo, quero-vos agradecer então pelo convite, por ter aceito o nosso convite. E agora, se quiserem deixar uma palavrinha, nós é que agradecemos. agradecemos o convite. Sempre que quiserem, estamos disponíveis, quer para vós, quer para quem nos quer cá. Tem os nossos contatos, 917772437, ou associação cavracega.pt, é o nosso site. Temos o mail também, geral@associaçãocavracega.pt. Estamos nas redes sociais. Naquilo que nós pudermos ajudar, disponham. E despeço-me dos nossos ouvintes. Prometo voltar juntamente com a Eunice, de hoje 8 dias, para mais um Conversa Entre Amigos. Eunice, despede-te. Da minha parte, despeço-me até à próxima segunda-feira, como sabem, no sítio do costume, entre as 21 e as 22 horas, para mais uma hora de música e informação com o Músicas com Histórias. Até segunda. Conversa Entre Amigos, com Eunice Santos e António Marcial.